Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Sejam bem-vindas ao nosso último episódio dessa temporada. 22 episódios com mulheres potentes que eu tive o privilégio de entrevistar, apresentar suas histórias a vocês, nos emocionar, rir com seus perrengues e nos sentir mais representadas em nossos desafios, mas também em nossas conquistas. E falando em conquistas, deixa eu já apresentar a nossa convidada, pois ela já estar aqui é uma grande conquista para nós. Convidada deste episódio é natural de Goiânia, Goiás. Apaixonada por reggaeton, fotografia e poesia, economista, socióloga, professora e escritora por profissão e inspiração nas horas vagas, Sabrina Fernandes. Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Sabrina na fila da Oi, simplicidade? Bárbara, é um prazer estar aqui. Obrigada pela flexibilidade de vocês no Mulheres Imigrantes com a minha agenda, que é uma loucura. Mas eu achei a apresentação excelente. Eu fico muito feliz, porque primeiro veio o pedacinho mais sensível de mim e depois veio essa parte mais profissional, que é muito raro, né? Geralmente é sempre, é socióloga, é comunicadora, a parte de publicação de livro, mas poucas coisas me definem melhores do que regatão em poesia e fotografia. Então é exatamente isso mesmo. Achei fantástico, eu agradeço. Ai, que bom. E então, entrando um pouco na sua história, o que foi que te levou a sair do Então, Brasil? hoje eu tenho 34 anos, estou para fazer 35 daqui a algumas semanas, em julho. E com 18 anos eu saí do Brasil e eu fui para o Canadá. Eu fui para uma cidade no Canadá chamada Fredericton, que é uma cidade pequena, mas é a capital da província de New Brunswick. Não é muito conhecida, mas foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E eu fui muito por incentivo da minha mãe, que desde que eu era bem pequena, ela falava assim, eu queria que algum filho meu tivesse a oportunidade de estudar fora. Minha mãe nasceu no interior de Minas Gerais e saiu do interior de Minas Gerais jovenzinha para trabalhar, para poder estudar numa capital, para estudar em Goiânia. Então eu já tenho um pouquinho dessa história assim na família, sair de um lugar para ir para um outro lugar em busca de certas oportunidades. E aí minha mãe falava isso, sair de Minas para ir para a capital Goiânia, e isso me deu boas oportunidades na vida. Então imagina se um filho meu puder ir para um outro lugar mais diferente ainda. E ela sempre plantou essa sementinha na minha cabeça. Eu comecei a estudar inglês com 12, 13 anos de idade. Não necessariamente pensando nisso, era muito mais porque eu queria entender as músicas que eu gostava. O interesse era bem simples mesmo. Ai, gente, os adolescentes dos anos 90, 2000 Gente, foram eu era todos uma assim. menina das boy bands, então assim, eu precisava compreender o que eles estavam cantando. Mas acabou virando algo que abriu muitas portas para mim, porque com 16 anos já comecei a dar aula de inglês, de tipo carteira assinada e tudo, fiz cursos e mostrou para mim que eu realmente gosto de ensinar. Então, minha primeira experiência como professora profissionalmente foi dando aula de inglês realmente. E com isso, eu fui conhecendo pessoas e amigos mesmo, incentivando, por que você não tenta, então, olha alguma bolsa fora do país? E aí eu pensei, curiosamente, eu pensei Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Minha mãe falou que a Austrália não poderia ser porque o fuso horário não ia ser legal para ela. Mãe, estamos aqui hoje, né? Exatamente. Então ela não queria de jeito nenhum que complicasse a comunicação, né? Porque já eram muitos anos atrás, né? Então, naquela época a gente tinha que comprar cartão, né? Comprava um cartão, ligava para um número nesse cartão para poder ligar para um número para poder falar em Aham. casa. Era muita canseira.
Era Então, assim? não poderia ser mais complicado que já era. E aí, Inglaterra estava muito caro, as oportunidades de bolsa não estavam tão boas. Eu olhei para os Estados Unidos e Canadá, acabei optando pelo Canadá. E fiquei entre ir para Toronto e para Fredericton. E aí minha mãe falou: vai para essa outra cidade que é menor, vai ser um passo grande, mas não vai ser um passo tão grande. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque eu acho que eu tivesse chegado direto em Toronto, eu ia me perder um pouco e eu não ia ter garantido um senso de comunidade imigrante tão profundo quanto eu tive logo nas primeiras semanas, quando eu cheguei no Canadá, em Fredericton. Então eu já cheguei e já era assim, a turma dos estudantes estrangeiros, e a gente fazia tudo junto. Algumas dessas pessoas são meus melhores amigos até hoje. Então, assim, cheguei e já ganhei uma família, então foi muito legal nesse sentido. Caramba, então a escolha por esse país e cidade nova foi muito movida, então, por onde você conseguiria essa bolsa de estudos e aí guiada pela sua mãe, tipo, olha, não vá tanto para cidade Sim, grande eu acho que ela agora. ficou um pouco preocupada na época. Ela sabe o que foi para ela. Minha mãe mudou com 12 anos de idade, do interior de Minas para Goiânia, né? Então, assim, ela sabe o que foi para ela. Eu tinha 18, ela falou: nossa, calma. Ela achava que ela ia ficar muito preocupada comigo, longe. Todos os filhos acabaram saindo de Goiânia. Minha irmã foi para o Rio de Janeiro, meu irmão foi para Brasília. Então, ela guiou muito a mudança dos três filhos para outros locais. Mas eu confesso que uma das coisas que me fez escolher o Canadá também é porque eu queria ir para um lugar frio, porque Goiânia é muito calor. E aí, em questão de três, Gente do quatro céu. meses, eu repensei com força a minha decisão quando começou a ficar frio, porque não era qualquer frio. New Brunswick é um lugar que fica no inverno menos 40, menos 42. E teve um ano que quando eu estava pegando aula de contabilidade, era uma aula que era 7 da manhã, então eu tinha que levantar muito cedo. Depois eu peguei emprego numa padaria que eu tinha que levantar 5 da manhã para acompanhar as últimas coisas que o padeiro estava fazendo. E era isso, menos 40, era um absurdo. Então eu acabei me arrependendo um pouquinho, que eu não sabia o que era frio de verdade, né? Para pessoa de Goiânia, a gente não tem muita referência. Ir para um -5 seria já, né, Eu ali achava que era aceitável, Campos mas do para um menos Jordão, eu achava 40. que era Gramado. Não, pior que quando eu trabalhava em Sydney, numa empresa de cruzeiro, bem no auge do nosso verão, teve uma vez que estava 40 graus e tinha uma família que tinha acabado de chegar do Canadá do -40. E foi um choque Nossa, gigantesco para imagino. É um eles. choque térmico, real. É muita amplitude, isso aí. Hoje em dia eu lido um pouco com isso, porque eu viajo tanto trabalho que eu saio. Às vezes eu tenho que montar uma mala de 10 quilos que tem roupa para super inverno e para super calor, né? Então eu estou um pouco acostumada, mas no começo isso aí, inclusive, faz mal para a imunidade nesse sentido, né? Pesadão. Nossa, fazer mala de 10 quilos para 4 estações, a gente tá precisando de umas Eu, dicas eu de blogueirinha Eu tô para devendo, conseguir. as pessoas pedem no meu Instagram pessoal as dicas de mala, mas é porque pro tipo de viagem que eu faço a trabalho, não compensa tentar despachar. Então, e às vezes eu tenho que chegar e ir direto para alguma coisa, então é só mala de mão mesmo. Eu fui ficando. Para quem mudou para o Canadá com duas malas de 32 quilos, e hoje em dia viaja por aí com uma malinha de mão de 10 quilos e uma mochila, eu acho que eu evoluí um pouco. Nossa, total, porque eu também fui essa que mudou aos 18 anos com 2 malas de 32. Era, E Era falando assustador, nessa né? Naquela época que você jovem podia carregar, adolescente, coitado do pessoal que trabalhava em aeroporto sofria muito. 32 quilos é absurdo. É absurdo. nossa, não tinha tanta aí os direitos trabalhistas aí lutando por essa Exatamente. classe. E o que fez essa jovem adolescente escolher um curso em economia? E aí, logo após os estudos, né, depois ir para uma pós ali com um olhar mais político? Porque, afinal, nós somos de uma geração que a sociedade não via esse tipo de área como, né, coisa de menina, entre grandes aspas aqui.
e por muitas vezes a gente acabava nem tendo apoio de familiares ou professores na escola para ingressar nessa Então, área. eu sou uma pessoa que ama ler, sempre fui muito debatedora, me metia, por exemplo, coisas de família, sempre me metia na rodinha dos adultos, não queria ficar na rodinha das crianças, eu queria entrar na rodinha dos adultos e ficar debatendo as coisas com os adultos. Mas eu também tenho um lado artístico, eu fiz teatro desde pequena, amo, né, estar no palco, música, poesia, toda. Então eu oscilava entre, será que eu vou fazer direito ou relações internacionais, ou será que eu vou fazer letras, alguma coisa relacionada à linguística, porque eu gosto muito de aprender língua também. Então eu fico meio que nesse mundo. E o interessante dessa universidade em que eu estudei no Canadá, ela chama St. Thomas University, lá em Fredericton, é que ela é aquele modelo de liberal arts university, que você chega, você vai terminar com um Bachelor of Arts, né, o seu bacharelado em artes liberais, e o seu major, a sua concentração, né, o que realmente é aquilo que você vai se formar, você decide no meio do caminho. Então, você vai pegando créditos e o incentivo deles é que no primeiro ano você pegue créditos em áreas bastante diversas. Tanto que para você se formar, você é obrigado a pegar créditos bem fora da sua área mesmo. Então, eu tenho créditos em literatura, eu tenho créditos em história, créditos em ciências ambientais, créditos em administração de empresas, tem de muito É muito diversos, e eu diverso. acabei, nesse meio do caminho, eu cheguei pensando que eu ia fazer relações internacionais, aí eu não gostei muito de como estava a disciplina mesmo, aí fui ciência política um pouco mais geral, e acabei amando os meus professores de economia. Já eram pessoas muito progressistas, uma cabeça mais orientada para a literatura marxista mesmo, na economia, que é raro de se encontrar logo ali na graduação. Encontrei 2 professores que me apoiaram muitíssimo, então eu já me considero uma pessoa de muita sorte de ter tido mentores acadêmicos incríveis em toda a minha jornada até hoje. E isso me ajudou muito a optar pela economia. Eu acabei fazendo economia com honors em economia política, porque eu não queria só o major, queria poder me aprofundar, escrever algo mais, fazer uma pesquisa mais robusta. Acabei escrevendo que seria uma monografia gigantesca para os padrões da época ali, fiz pesquisa de campo, muito empolgadinha. A pesquisa, quando está no sangue da pessoa, é aquilo. E também aí eu fiz um minor, uma concentração minoritária em espanhol, porque eu já queria muito trabalhar com a questão latino-americana. E eu achava uma pena que no Brasil a gente tem muito incentivo para aprender inglês, mas pouco ainda para aprender espanhol. Então, ironicamente, eu fui aprender espanhol no Canadá, não no Brasil. Foi isso. E a parte de estudos ambientais ali, que é o que eles chamavam de estudos ambientais e sociedade, meio que contornando, porque desde o começo eu já trabalhava com transição energética e transição climática. Então, foi bem interessante, porque eu pude explorar esse lado meu um pouco mais criativo, com várias disciplinas, mas também as outras coisas. Eu tenho 2 semestres de crédito em latim, por exemplo. Já estava pensando em ir pro direito ali, né? E Eu não precisa, me né? lembro exatamente o que me motivou, mas eu lembro que eu amei. Eu amava as minhas aulas de latim, terminei com um a mais em todas, eu era super dedicada. E depois foi muito útil para quando eu comecei a aprender alemão. Curiosamente, apesar do alemão não ser uma língua latina, há similaridades de estrutura nas línguas. Então, aquela coisa que você conjuga outras coisas além dos verbos, que é o que torna o alemão essa língua super complicada na minha cabeça. Mas eu fui aprender o que era nominativo, genitivo, dativo, essas coisas no latim, e isso me ajudou quando eu fui aprender. Bom, estou aprendendo alemão, né? E o que te levou para a política? Né? Essa parte de ativismo e querer esse interesse tão grande, né, na América Latina como uma área de estudo e de mudança e agente de mudança Eu acho que também. tem, aí nesse lado eu acho que vem um pouco a influência do meu pai, sempre lendo jornais. Meu pai foi
alguém envolvido com mutirão de moradia antes de eu nascer, lá em Goiânia. Venho de uma família de campesinos, então essa questão da terra sempre foi muito forte para gente, plantar. Meu pai foi boia fria, junto com meu avô, toda aquela coisa. Para quem não sabe, boia fria é tipo o trabalhador diário que é carregado tipo, monta num caminhãozinho num vilarejo e vai para a plantação em tal lugar, e passa o dia lá, e aí o boia fria é por conta da marmita fria que você come no dia, né? Então minha avó preparava a marmita e eles comiam a marmita fria lá. Então tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo eu cresci num ambiente em Goiânia que totalmente me levaria para ser uma pessoa bem mais conservadora, de direita, muita influência de igrejas evangélicas fundamentalistas. Então, eu acho que eu tive muito exposição para os dois lados, crescendo. E aí, quando eu cheguei no Canadá, por ter um interesse muito grande desde o começo com essa questão da terra e questão da natureza, me levou muito a me engajar com pessoas que estavam lidando de uma maneira ou com outra com essas pautas. Então, por exemplo, direito à água no campus da universidade, para a gente poder beber água do bebedouro em vez de ficar comprando garrafinha de plástico. Começa com algumas coisinhas assim, e ao mesmo tempo eu acho que a experiência de ser imigrante politiza a gente, se você quiser, não é necessário. É totalmente possível você ser um imigrante alienado. Exato. Mas se você quiser ser um imigrante um pouco mais ligadinho, e provavelmente se você tem menos privilégios financeiros, né? Então você tem que trabalhar, você tem que se expor a vários ambientes, aquilo ali também te perturba um pouquinho em começar a olhar para certas coisas. Então, já naquela época eu estava atenta para questões de migratórias de refugiados no Canadá, como é que a gente podia fazer apoio, qual que eram as diferenças, a gente via na própria universidade as classes sociais dos imigrantes, né? Quem vinha de uma situação mais precária, de uma situação mais classe média, e de quem estava ali meio dando rolezinho na faculdade, porque tudo estava garantido. Quando se formasse, a vida estava feita, né? Então, acho que isso ajuda a dar uma politizada também, mas certamente a experiência no movimento estudantil me ajudou a não somente pensar criticamente sobre o mundo, mas agir também. Então, essa parte da organização eu acho que é muito importante. Bom, e acontece que muitas pessoas que fazem graduação ou vão morar fora do Brasil, elas não voltam mais. Elas não conseguem mais se ver pertencente àquele espaço. Só que não é exatamente o seu caso. Enquanto a situação política acaba sendo uma motivação para muitas pessoas saírem do país, seu caso foi oposto. Conta pra gente como que aconteceu isso. Olha, eu vou te falar, se você tivesse perguntado para mim em 2012 se eu voltaria a morar no Brasil, eu ia falar, você tá louca? De jeito nenhum, não, minha vida tá feita aqui, porque eu tinha terminado a graduação em 2010 no Canadá, aí já fui encaminhando para virar residente permanente, então virando, né, que seria tipo green card canadense, né, alguma coisa assim. E aí eu já estava com acesso a mais bolsas, então o meu mestrado assim foi maravilhoso, muitas oportunidades no mestrado. Aí quando eu passei no doutorado em 2012, eu passei em vários departamentos. Foi incrível, porque eles meio que ficavam me disputando, então eles me ofereciam mais coisa. Tipo, eu falei, não, é isso, aqui, nossa, que maravilhoso esse ambiente, mentores incríveis, eu vou seguir uma carreira acadêmica aqui mesmo. Só que, como eu sempre fiz pesquisa engajada, então eu me defino muito pela categoria, né, do pesquisador militante, da Scholar Activist, não tinha como não estar ligada a todas as outras coisas. Na época eu estava, apesar de sempre ter um pezinho na militância brasileira, então já tinha contato ali, através da pesquisa mesmo, com movimentos atingidos por barragens, o próprio MST, sempre a questão da água e da energia muito forte ali. Eu estava muito mais envolvida no cenário político canadense, pela vivência do cotidiano, realmente. Mas 2013 mexeu muito comigo, no sentido não de que, olha só, tem algo gigante acontecendo no Brasil, é revolucionário, eu não tinha nenhuma ilusão nesse sentido, mas eu percebi que 2013 ia gerar muitos conflitos duradouros que precisavam de pessoas não somente observando aquilo ali, mas se engajando na conjuntura brasileira. Então, com 2013, eu já me movimentei para passar mais tempo no Brasil,
fazendo pesquisa de campo, então eu troquei, que seria alguns poucos meses de pesquisa de campo para mais de um ano de pesquisa de campo. Aí eu fiz um sanduíche ao contrário, né, que eu estava fazendo doutorado no Canadá, mas aí eu me inscrevi para um sanduíche na Universidade de Brasília. Então, para ficar um tempo na UNB. E aí, com isso, foi a vida, né? Aí vem a família, relações pessoais, você enfiado nas coisas, de repente você vai, vou voltar. Voltei, comecei o processo para voltar para o Brasil em 2015, mas foi aquela mudança que demorou uns 2 anos, porque você ainda fazendo doutorado, vai e volta, aquela coisa. Eu tinha muito livro para, né, de fazer a mudança dos livros que estavam no Canadá para levar para o Brasil, porque roupa você larga para trás, mas livro você não larga. Mas livro não, livro é De muito jeito caro. nenhum, e assim, muitas malas e tudo aquilo. Então foi um processo meio lento, de mudança de volta. Não vou te dizer que assim, foi uma decisão fácil, porque eu bati arrependimento várias vezes. Especialmente quando eu fui entender o tanto que o cenário acadêmico no Brasil de carreira estava muito complicado. Depois que vem o golpe, então, aí acaba muito a minha esperança, assim, a gente vê o processo de neoliberalização das universidades mais forte ainda, e olha que eu estudei isso no meu mestrado, e aí eu ficava, nossa, o que é que eu fiz? Minha vida estava certa no Canadá. Meus professores no Canadá todos falavam que eu ia sair da universidade já com tenure track, né, que é encaminhada para uma posição permanente, muito, né, era premiada, era bem conhecida já no meio acadêmico como uma jovem pesquisadora, e eu meio que larguei tudo aquilo e para começar quase que do zero, né, fazer meu nome, fazer meus contatos e tudo mais no Brasil. Então eu tive vários períodos de arrependimento. Hoje eu não me arrependo mais, eu acho que foi a decisão correta para mim, não foi uma decisão fácil. Passei por períodos complicados, então assim, depois de terminar meu doutorado no Brasil, eu cheguei a dar aula de graça na UNB, né? Prestei um concurso para professor voluntário, que não recebe nada, para dar aulas de graça, só para ter algo no currículo e experiência e tudo, e foi importante, porque isso ajudou com que eu passasse no concurso de professora substituta depois, a pontuação ajudou, mas é isso, eu acho que a decisão de voltar, ela faz com que a gente passe por conflitos internos também, mas é importante a gente questionar isso, porque eu acabei idealizando o que poderia ter sido meu futuro no Canadá, sendo que vários dos meus colegas que se formaram no doutorado no Canadá passando perrengue pra caramba, porque também existe um desmonte universitário lá. Também o custo de vida tá caríssimo. Quando eu volto para o Canadá, estava no Canadá tem um mês mais ou menos para um congresso. Nossa, toda vez que eu piso de volta em Toronto, Ottawa, Montreal, eu falo, gente, o que aconteceu? Tipo, o mesmo prato de comida que eu pagava $10 uns anos atrás, agora tá 25. O que está acontecendo? Então, o processo de voltar para o Brasil ele é interessante, porque também evita com que a gente faça algumas comparações idealizadoras, né? Com certeza que você conseguiria dizer pra gente, então, que a decisão de voltar é extremamente mais dolorosa do que a decisão de ir, porque além de ser, né, mais outra mudança, às vezes vem carregado um pouco daquele estigma de não deu certo, de eu fracassei e tô voltando para casa, né? Muitas das nossas convidadas, colegas, amigas, né, ficam pesando naquela coisa de ai, voltar para o Brasil é dar um passo para Eu trás. acho que isso existe, mas eu acho que eu convidaria as mulheres migrantes que pensam sobre isso a refletirem se isso é delas ou se é da sociedade. Porque existe muito essa perspectiva colonial de que você sai do Brasil para tentar algo lá fora, você volta para o Brasil, você voltou para a colônia, que é tudo ruim. Então, eu acho que é importante a gente questionar quem que está trazendo essas visões. Eu lembro muito quando eu decidi voltar, do meu pai mencionar, de alguns amigos falando assim, não deu certo para lá profissionalmente. Aí eu pensei, gente, mas é o contrário. Profissionalmente estava indo maravilhoso para mim no Canadá. Eu decidi voltar por outras razões. E meu pai estava muito feliz que eu estava voltando, né? Meu pai não era
que nem minha mãe, nesse sentido, que incentivando eu ir. Meu pai, ele virava para mim quando eu decidi ir para o Canadá 18 anos e disse: filha, mas o que vai custar para você ficar? O que a gente pode fazer? O que você quer da vida? Eu dou um jeito. Nossa, Não, e não era nem dinheiro, porque eu não tinha muito para oferecer de qualquer jeito. Mas assim, o que é de mudança de vida que você precisa no Brasil? Como que a sua família pode te apoiar aqui para você ficar? Então, quando eu decidi voltar, meu pai ficou muito, muito feliz, né? Mas ele relatou que algumas pessoas tinham um pouco dessa perspectiva. E eu falei, não, foi bem o contrário, porque na verdade mesmo que você vá para um lugar em que você tenha assim acesso à carreira, a oportunidades profissionais diferentes, talvez mesmo até melhores do que você tem no Brasil, sempre não importa o lugar que você tá, sempre vai te faltar alguma coisa. Sempre vai te faltar alguma coisa. Nem que seja a saudade das suas raízes, né, da sua casa, e a gente precisa aprender a ressignificar o que a gente considera como sucesso, como fracasso nesses eixos, e voltar a casa da forma que eu voltei, para mim foi muito voltar para o aconchego da minha família também, porque quando eu voltei para o Brasil, eu passei por um período de depressão muito pesado, relacionado a N coisas. Um pouco disso me prendeu numa melancolia sobre o que era a minha vida no Canadá de sucesso. Eu morava num apartamento excelente em Ottawa, eu tinha um emprego muito bom, minha carreira estava encaminhada, eu abri mão de tudo. E aí isso se combinou com vários outros fatores mais pessoais, que me deixou muito preso nesse processo. E eu acho que no meu processo de terapia, para me resgatar da depressão, eu tive que realmente ressignificar as decisões da vida. E aí, neste exato momento, eu vi tanto que era bom ter minha família por perto também. Ter o meu irmão pertinho de mim o tempo inteiro, poder visitar meus pais a hora que eu quisesse. Então, existem outros aconchegos que também são importantes. E, no fim das contas, voltar me proporcionou outros caminhos, outras oportunidades no Brasil que me permitem voltar para o Canadá de uma outra maneira hoje, né? Então, no fim das contas, dá certo. E vamos lá, precisava voltar um pouco para o calor Sim, humano, sim, né? não, foi muito importante isso para mim. Eu acho que se eu tivesse ficado diretão, teria sido mais sofrido. Até, por exemplo, meu pai não viaja para fora. Então, é uma coisa. Botar meu pai no avião já é um grande custo. Então, para poder estar perto do meu pai, eu tenho que ir para Goiânia. Então, estar em Brasília foi muito importante para estar mais pertinho do meu pai. Minha mãe foi para o Canadá visitar. Quando eu estava morando na Áustria, levei minha mãe para a Áustria. Então, tem vários países, né, nesse caminho imigrante da Sabrina aqui, mas tem parte da família que não vai te visitar. Então, é bom ter. Eu não conheço nenhuma pessoa imigrante que tenha uma ligação forte com a família que não esteja num estado permanente de saudade, né? É complicado. E como que foi para você, então, se estabelecer no Brasil de forma profissional para, né, entre aspas, assim, começar do zero? Porque, como você disse, no Canadá você já estava bem conhecida no meio, aí vem para o Brasil. É quase como assim, uma celebridade no Brasil, né, que vai para fora tentar a vida artística, tipo, puta, ninguém me conhece, eu ando na rua, ninguém me reconhece. E aí você vai, trilha tudo isso de novo para se, entre aspas, assim, se recolocar, né, se reposicionar no mercado. E aí agora viaja o mundo inteiro, pessoas super conhecidas, né, em inúmeras línguas, inclusive. É muito engraçado, porque eu voltei para o Brasil e o meu primeiro pânico, eu acho que aí outras mulheres que fizeram carreira acadêmica vão se identificar, é que eu moldei a minha carreira acadêmica para um cenário específico. Então, eram as revistas científicas que eu publicava, eram aquelas que eram relevantes no Canadá, não as que são relevantes no Brasil. Então eu tive que voltar e falar: meu Deus, existe um sistema chamado Sistema Qualis que pontua revistas científicas e várias das que eu publicava não tem nem pontuação no Brasil.
Eu X. lembro de estar no Rio de Janeiro, tipo, num dia bem frio de julho, assim, para termos de Rio. Tava uns 10, 11 graus no apartamento. Minha irmã morava numa kitnet do Flamengo. Eu estava deitada, assim, na cama com o computador e ela do outro lado fazendo um trabalho de faculdade. E eu, assim, nada do que eu fiz valeu qualquer coisa. Meu currículo vale zero. Eu estou ficando maluca, por que eu estou fazendo isso da vida? Então, foi uma crise nesse sentido. Então, eu tive que me reinventar em vários sentidos, mas eu acho que também esse lado um pouco mais artístico meu, da performance, do teatro, sempre me fez ser uma pessoa muito jogada. Então, eu pergunto coisas para as pessoas, eu peço coisas para as pessoas, eu mando um e-mail para professores e falo: Oi, posso trocar uma ideia com você? Então, sempre fui assim. Então, eu acho que isso me ajudou um pouquinho, mas de certo modo também rolava muito assim: quem que é essa fulana? O que ela está fazendo aqui? Então, quando eu estava fazendo a pesquisa de campo em 2014, e eu fui para várias reuniões do Comitê Popular da Copa, que eu estava acompanhando aquelas movimentações, chegou a rolar, tipo assim, ela é uma infiltrada? Tipo, chega uma menina do Canadá, uma brasileira que passou quase uma década no... O que ela tá fazendo aqui? Ela não é das O nossas, pessoal não. jogava meu nome na internet, só aparecia coisa em inglês, né? Aí eu tive que falar, não, eu conheço fulano, que é do movimento tal, há muitos anos. Aí eu tinha que pedir para os meus contatos no Brasil meio que serem, tipo, me validarem para as pessoas. Não, ela é de confiança, a gente trabalha com ela tem 4, 5 anos, ela estava nesse instituto. Então, essa fase foi um pouco engraçada, mas questão de um ano e meio, eu já fui mostrando o meu valor, que eu era de confiança, e me reinserindo nos espaços. Mas do momento que eu decidi voltar para o Brasil, foi ali em 2014, para começar a fazer mudança em 2015, para realmente falar que, pô, me coloquei no mapa novamente, isso aí foram 4 anos. 4 anos. Foi começo de 2018 mesmo. Eu criei o Tese 11, que é o projeto de comunicação que me deixou mais conhecida, em 2017. Mas foi a partir de 2018 que eu fui voltar para o mapa mesmo, de inclusive reconhecimento acadêmico, né? Pela minha pesquisa, não porque eu estava fazendo um canal de YouTube. E aí, eu confesso que essa entrevista é algo que eu e a Fabi, a gente já desejava. Nossa, eu não consigo nem colocar um tempo. E aí, ora me faltava coragem para fazer o convite, ou ora eu me sentia com uma completa farsa em pensar quem você, né, que você sequer aceitaria. E aí, quando o convite foi feito, não por mim, mas pela Fabi, que é a melhor coisa que aconteceu para esse podcast. E aí, então, quando o tal, né, aceito fazer, veio, rolou total aquela famosa frase de eu não tenho nem roupa para isso. E aí, conforme os dias foram passando, eu sentava em frente à pauta e absolutamente nada saía. Igual você falou agora, tipo, não, me senti até, né, uma farsa, precisando de alguém para me validar. Eu não tinha ninguém para me validar. E aí, eu me lembrei de um episódio do podcast Tudo Sobre Coisa Nenhuma, da Larissa Rinaldi, que ela já passou por aqui, que falava justamente isso, que, né, a coisa que a gente mais quer é o que mais nos trava. E aí, o momento que a ficha caiu foi sexta-feira passada, quando eu escutava o episódio de Piores Dates do Enóia Minha, sobre o nervosismo que rola nos encontros, aquele medo de não parecer inteligente o suficiente, em achar que eu só conseguiria fazer perguntas superficiais e me faltar conteúdo para aprofundar em discussões ricas com você. Aí até que eu me dei conta que sim, podemos chegar nesse ponto mais denso, mas mais que isso é a vontade de querer conhecer a Sabrina por trás do Tese 11, do Entre Teses, do Fundamentos, dos livros e artigos publicados e tantas outras coisas, porque afinal, como eu coloquei no começo da apresentação, eu sempre gosto de colocar as paixões das nossas convidadas à frente de suas profissões, porque nossas profissões nos definem bastante, afinal é o que a gente gasta inúmeras horas, né, e fazendo e nos financia, né, nos proporciona a vida que a gente pode ter,
mas eu acho que conhecer a Sabrina por trás de tudo isso foi o grande motivador em fazer, e ainda bem que temos Fabiana nesse podcast, que vai com a cara e a coragem, porque afinal o não a gente já tem, né? E aí, relacionando um pouco a sua volta do Brasil com esse meu pequeno relato, como é para você ir para fora em lugares, já teve esses momentos de quem eu penso que eu sou para estar aqui? Quem que eu acho, que eu acho que eu posso contribuir nessa discussão? Eu vou responder isso aí, mas antes eu vou voltar um pouquinho. Eu achei, quando a proposta de participar do podcast apareceu, eu achei justamente que era isso. Tá aqui é uma oportunidade para eu poder contar o que está nos bastidores dessa trajetória de carreira, porque sempre me perguntam muito sobre as coisas específicas, os temas de pesquisa. Existe uma pressão na minha área de trabalho que é de oferecer soluções para todos os problemas do mundo. E eu tendo que falar para as pessoas que isso não vai acontecer. Eu não. Tem uma frase minha que, inclusive, uma amiga, Thaís, que é ativista no Instagram, ela até fez assim: eu não tenho como te oferecer uma solução, você tem que construí-la comigo. Então, eu tenho até uma certa resistência hoje em dia. Chegam muitos convites mesmo, felizmente. Eu acho que rola um reconhecimento, que eu sou muito grata pelo meu trabalho, mas sempre vários dos convites vêm com aquela pressão de que, assim, diga pra gente aqui qual que é o segredo, a chave para solucionar problema tal. E eu sinto uma pressão muito grande nesse sentido, que gera desconforto, às vezes, realmente. Então, a oportunidade de contar os bastidores é também uma oportunidade de humanizar esse processo complicado de tentar se entender no mundo ao mesmo tempo que você está num trabalho, no meu caso, como pesquisadora, fazendo pesquisa engajada para tentar mudar o mundo. E coloca a gente, reinsere a gente nessas várias estruturas que mostram que nada disso aqui é possível sem um certo nível realmente de coletividade, né? De você ter um pouco de uma rede de apoio, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, no geral, eu sinto que eu voltei para o Brasil e aí quando surgiu esse projeto de pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo, que me dava a oportunidade de voltar para fora, mas mantendo um vínculo no Brasil, eu pensei, isso aqui foi feito para mim. Alguém desenhou essa oportunidade aqui para mim, porque eu manteria meu vínculo na UNB como pesquisadora, mas também poderia ir para a Alemanha, e no final das contas acabei indo para a Áustria e depois fui para a Alemanha, e agora eu estou no México. Então, num outro pós-doutorado, porque emendei pós-doutorados, me pareceu uma ideia genial na época, emendar pós-doutorados. Claro. E aí, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer várias pessoas com as quais eu trabalhava na minha pesquisa, usava os livros e tudo mais, só que foi chegando num momento da minha carreira que eu deixei de ser uma jovem pesquisadora e já comecei a ser considerada mais como uma pesquisadora sênior. E aí isso acontece de você sentar em algumas mesas e falar o que eu estou fazendo aqui. Então isso é totalmente normal. Eu acho que o primeiro momento que eu tive realmente de falar assim, o que está acontecendo aqui, isso é muito estranho, foi num evento que eu fiz com a Silvia Federici, em São Paulo. E foi 2019, lotado o evento, tinha umas 1.000, era majoritariamente mulheres, 1.000 pessoas na plateia, e eu assim, gente, que estranho. E aí teve um momento que acabou o evento e as pessoas formaram filas para autografar os livros. Aí era a Silvia de um lado e eu do outro lado. E aí tinha uma fila para os meus livros, uma fila para os livros dela. Aí eu olhava para ela e eu ficava, gente, ela é muito mais eficiente nisso de ficar autografando o livro do que eu. Porque eu fico escrevendo mensagens gigantescas, minha mão dói, eu não acabo nunca. E aí eu virei para ela nesse dia, ela falou assim, você tem que ser uma pessoa mais direta na hora de fazer. Ela falou assim, são seus primeiros livros. Quando chegar na quantidade de livros que eu tenho, você não vai aguentar mais. Eu falei assim, que bonitinho. Ela falou, quando eu chegar na quantidade de livro que ela tem. Eu me senti abraçada. E isso foi acontecendo cada vez mais. Eu acho que é importante a gente preservar essa sensação.
preservar a sensação de não tenho roupa para estar aqui, preservar a sensação de será que me chamaram por engano? E eu vou fazer uma defesa disso. Normalmente, essa sensação é imposta a gente, principalmente como mulheres na sociedade. Quando nós somos imigrantes vindo do sul global e vamos para países do norte global, é mais imposto ainda porque há uma presunção de que o nosso conhecimento não vale a mesma coisa, a nossa carreira, o nosso diploma, a nossa construção. Ai, você fala com um sotaque, será que você não sabe do que você está falando? Então, existe o lado disso aí que gera uma síndrome de impostor. Isso a gente tem que questionar. Porque a gente tem que questionar essa hierarquia de conhecimento, o papel do patriarcado e tudo isso aí. Existe o outro lado, do não tenho roupa para isso, que mantém na gente aquele olhinho que brilha quando a gente vê as coisas. Porque mantém a curiosidade, mantém a novidade, isso é tão saudável na vida. E permite que a gente tenha aquele momento muito bonito que é de estar, é o vislumbre de estar com pessoas que a gente admira, mas ao mesmo tempo das pessoas que a gente admira estarem com a gente. Elas também estão com a gente, elas também estão trocando ideia. Na maior parte dos casos, elas provavelmente estão aproveitando aquele momento também. Então, por que não manter um pouquinho, sabe, guardar num potinho essa sensação de, pô, eu nem tenho roupa para isso. Por quê? Não é porque eu sou inferior, é porque, pô, tem algo legal acontecendo. É uma vontade que eu não tinha imaginado um tempo atrás que seria realidade, agora virou realidade. Então, por que não guardar um pouquinho disso? Eu tento ter isso, assim, várias vezes. Principalmente porque hoje em dia eu rodo o mundo inteiro. Eu tenho número de telefone de pessoas que eu nunca imaginei que eu teria número de telefone. Pessoas que me ligam, que me respeitam, pedem a minha opinião sobre coisas, me chamam para fazer coisas. E eu fico assim, que estranho que essa pessoa é meio que minha amiga hoje em dia. 10 anos atrás eu nunca teria imaginado isso. Mas, olha que legal, não era e hoje é. Algo que eu nunca imaginei, hoje é. Então, acho que o nosso papel é diferenciar essas duas coisas. Diferenciar essa parte em que é a síndrome de impostora, que tem a ver com que é imposto externamente a gente, e, ao mesmo tempo, tentar manter um pouquinho o brilho no olho das novidades, das curiosidades e do famoso se joga. Porque eu acho que uma coisa que define a experiência imigrante é se jogar nas coisas. Tem um livro que eu gosto muito, inclusive eu li este livro no meu primeiro ano de universidade no Canadá, na aula de literatura, chama The Writing Life, né, A Vida da Escrita, da Annie Dillard, que é lindo, é prosa, mas é muito, muito poético, sobre a experiência de escrever. Foi um livro muito formativo para mim como escritora, e ela tem um trechinho lá no livro em que ela trata dessa parte de ser que nem uma... Ai, gente, como é que fala agora? Uma lagartinha. A lagartinha, ela tá andando, que é um inchworm, né, na história. Está andando e tá de folha em folha. Quando você chega no finalzinho da folha, você faz o quê? Você tem que pular para a próxima folha. Sua vida não acaba ali. E aí ela tá relatando um momentinho, né, tipo, da lagartinha tendo que pular, que não é fácil para a próxima folha. Mas ao mesmo tempo, é um momento que se você ficar na folha paradona lá, a folha vai ficar pendendo e as coisas não andam mais. Então, aquele momento de ficar parado, ele também é um momento angustiante. Então, pula para sair dessa angústia. Se joga. E sou apaixonada nesse trecho. Toda vez que me bate um medo de fazer alguma coisa, principalmente toda vez que eu estou mudando, em processo de mudança, que são vários, nesse exato momento eu estou fazendo mudança novamente, está acabando meu período no México, eu tenho pequenos pânicos de, meu Deus, estou fazendo mala de novo, por que eu tenho coisas? Coisas ocupam espaço, que preguiça. E aí, quando eu chego numa cidade nova que eu não conheço ninguém, eu fico, o que eu estou fazendo aqui num lugar que eu não conheço ninguém? Então, todas as vezes que eu tenho esses pequenos pânicos, eu lembro que, bom, se eu me jogar, pelo menos eu vou resolver em alguma parte essa angústia que eu estou sentindo aqui. Né? Se eu ficar parada, esperando as coisas chegarem até mim, talvez demore. Não quer dizer que não vai aparecer, né, almas gentis que façam amizade com você. Mas se eu me jogar, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Não parece na hora, mas depois vai ser mais fácil. Então,
ser imigrante e se jogar, eu acho que facilita muito para a gente estar tecendo coisas, fazendo costuras importantes, necessárias. No feminismo, no ecofeminismo latino-americano, a gente fala muito, usa muito esse verbo, né, de estar tecendo coisas. Então, assim, é um grande processo de tecelagem, é um grande processo de estar criando uma imagem, uma manta, com fios diferentes, com cores diferentes, e isso a gente só faz se a gente se enfiar nas coisas, né? Não, e ainda devido aos seus problemas técnicos que foram resolvidos 1 hora antes da gente gravar. Então, como eu fui dormir sabendo que tínhamos a possibilidade de não acontecer, ainda esqueci, não tomei meu remédio para dormir. Eu dormi extremamente, acordei inúmeras vezes à noite e eu sonhei que eu perdia, que você conseguia resolver esse problema e que eu perdia o horário da gravação. Bárbara, mas eu acho que foi a sua empatia com o fato que eu também não dormi, porque tá 37 graus em Guadalajara, as noites são 30 graus, e porque a audiência não sabe disso, mas eu fiquei 2 dias sem eletricidade em casa, teve uma pane elétrica bizarra que só atingiu meu andar e um outro andar. Alguns dos vizinhos alguns vizinhos tinham eletricidade na cozinha, outros tinham em uma tomada, eu não tinha em nada. Então, meus vizinhos muito gentilmente guardaram meu tofu para não perder, porque eu compro tofu em estoque, para não perder meu tofu. Mas assim, morrendo no calor. Então, eu tô uns 2 dias sem dormir direito, porque sem ventilador nem nada, escrevendo um artigo sobre dias históricos, recordes de pico de calor em relação à mudança climática. Então, eu estou tratando como pesquisa de campo. Ótimo, né? Tem que olhar pelo lado positivo aí. Não, tô aqui sentindo exatamente, na pele, literalmente. Eu já tive algumas amigas conhecidas e até convidadas que elas já falaram aqui sobre a dificuldade em terem a mesma personalidade nas diferentes línguas que não português, por não conseguirem falar com a mesma fluência, ou elas acabam não conseguindo conversar sobre as mesmas coisas que elas conseguiriam enquanto falam português. Quais línguas você fala e como são as Sabrinas de cada língua? Ou tem Sabrinas em cada língua? Eu sou fluente em inglês, português e espanhol. Eu defino fluência de um jeito muito específico. Consigo dar aula para pessoas de pós-graduação nessa língua? Sim. Tá. Mulheres imigrantes podem baixar um pouquinho aí, tá? É a fluência na minha vida, né? A fluência muda, mas na minha vida eu tenho que definir assim, porque senão eu vou passar vergonha. É porque não adianta eu chegar no. Eu vou ser exigida dar aula em algum momento naquela língua. Então, por exemplo, quando eu. Meu alemão, ele é nível intermediário, ele é B1.1. Dependendo da prova que eu faço, dá um B1.2 e tal. Mas, por exemplo, para fazer a prova do B2, que é a prova do intermediário, eu teria que pegar pelo menos mais umas 100 horas de alemão de curso. Significa que na Alemanha, quando eu estava morando na Áustria e quando eu estava morando na Alemanha, eu conseguia brigar com a minha vizinha em alemão. Que é bem diferente da minha experiência de vizinhos que eu tenho aqui no México. Por exemplo, aqui no México eles guardam as minhas coisas, eu peço um isqueiro emprestado, né? A minha experiência com os vizinhos na Alemanha era meio tretosa. E quem já morou na Alemanha vai relatar. Existem TikTok sobre isso, sobre o vizinho fiscalizando se você dobrou o papelão na hora da reciclagem corretamente ou não. Ou o fato que domingo é Ruhetag, né, o dia do descanso e do silêncio. Então, se você sai. Aí tem TikTok sobre o vizinho medindo seus decibéis. Várias dessas coisas. Assim, e eu tive experiências não muito legais com vizinhos na Alemanha. E eu lembro de um dia dessas experiências ruins que a vizinha deslanchou para falar um alemão bem rapidão comigo e bancou que eu não ia dar conta. E eu dei conta. Olha. Então, eu tenho testemunha, inclusive, desse exato momento que eu dei conta de respondê-la em alemão, provavelmente os meus dativos, meus nominativos, tudo errado, assim, na hora de conjugar as minhas preposições e tudo mais, os meus artigos, mas ela me entendeu e ela ficou em choque na hora. Ela ficou em choque. E
E aí ela assim, tá, mas de onde você... Assim, era muito na minha cara que ela era xenofóbica mesmo. Ela tava reclamando de cheiro de comida. E tipo assim, não é minha culpa que a sua comida não tem tempero. Não é minha culpa. E tava sendo invasiva, tava, tipo, enfiou a cara na minha varanda. É uma coisa muito assim. E aí eu lembro que uma das coisas que você aprende quando você muda para a Alemanha, o que é o significado de Privatsphäre, né? O seu espaço privado, que também é muito importante para a cultura alemã, datenschutz, proteção de dados, essas coisas todas. Então, eu sei esse vocabulário, eu entendo desse vocabulário. Então ela chegou reclamando e eu devolvi falando que ela estava invadindo meu espaço privado, que ela não poderia fazer isso, que eu iria reclamar para a administração. Então eu subi o nível da coisa com ela ali. E aí eu falo assim, apesar do meu mundo, da fluência, do meu trabalho, exigir uma fluência absurda de escrever publicações e tal, pro meu dia a dia na Alemanha, que eu não precisava trabalhar em alemão. Na Alemanha eu trabalhava em inglês e espanhol. Mas pro meu dia no alemão, eu tava me sentindo a pessoa mais fluente do mundo. Daquele. E aí eu acho que é importante a gente se impor nesse sentido, porque para mim era muito claramente, eu estou relatando este caso específico, porque é muito claramente um daqueles momentos em que tentaram crescer para cima de mim. Eu tenho um amigo, o Dani, que mora na Alemanha já tem muitos anos, é brasileiro, e ele fala, olha, às vezes na Alemanha, para sobreviver, você precisa fazer peito de pombo, que você assim, esticar o peito, e pronto. E faz isso mesmo, porque existe um pouco quando você encontra pessoas que são mais xenofóbicas, deles crescerem para cima de você. E como é uma língua difícil de aprender, e mesmo quando você aprende, você vai falar com sotaque e você vai errar alguma coisa em algum momento, é muito fácil você se sentir diminuído no processo e você começar a se podar. Você começar a se segurar, você falar menos, você se tornar uma pessoa mais tímida, você se tornar uma pessoa mais recuada. E aí não é porque sua personalidade naquela língua é mais recuada, é mais tímida, mas é porque estruturalmente não estão deixando a sua personalidade fluir. E aí eu decidi para mim mesma que eu não ia virar essa pessoa. Não ia, porque eu sou uma pessoa que se joga, eu sou uma pessoa que conversa com os vizinhos, eu sou uma pessoa que dá bom dia para, né, como minha mãe dizia, bom dia cavalo. Menina, para de ficar dando oi para todo mundo. Então, assim, sempre fui assim, sou muito comunicadora. Não quer dizer que eu sou assim 100% do tempo. Na verdade, se as pessoas me encontram em espaços sociais, vão encontrar que eu fico muito calada um tempão, até eu me sentir que agora eu tô afim de conversar. Eu tenho bateria social bem picada, na verdade. Mas eu não queria que a experiência de não morar num lugar que eu não sou fluente na língua para os padrões alemães me impedisse de me expressar e de me defender quando fosse necessário. Então, eu acho que a gente tem que impor isso aí. E aí, uma coisa que eu acho que é legal a gente sempre lembrar é que, às vezes, a gente mora num lugar... a Alemanha é difícil porque o pessoal muita gente fala inglês, principalmente nos centros urbanos, principalmente em Berlim. Muita gente fala inglês. Mas é importante a gente ter uma perspectiva que você fala uma língua com uma fluência que resolve todos os seus problemas, mas não é nativo, que nem as pessoas dali. E às vezes elas tentam crescer para cima de você por conta disso aí às vezes é bom lembrar que talvez você fala duas línguas e ela fala uma só, né? Então, eu lembro neste dia de eu virar para a vizinha, que ela estava tão chocada que eu estava me defendendo com o alemão quebrado, mas defendendo dela, e perguntar para ela, tipo assim, não, você pode falar comigo em alemão. O que foi interessante, eu vou entender. Mas se você quiser falar comigo em inglês, espanhol e português também, você pode falar. Se jogar um pouquinho de francês, eu também entendo. Aí ela ficou uns 5 segundos paradas, assim, falei, tá vendo? Isso é uma carteirada de imigrante, porque ela só falava alemão. Então, existem alguns momentos que eu acho que é valioso a gente também tem coisas para ensinar para as outras pessoas, mesmo sem a tal da fluência perfeita, nativa e tudo mais. Eu sempre vou falar com sotaque, e falar com sotaque não é falar errado. Falar com sotaque é falar com sotaque, é falar diferente,
Se em algum momento o seu sotaque impediu a pessoa de te compreender completamente, você repete, você fala devagar, você fala assim, você me entendeu? O que eu estou querendo dizer aqui? Porque, na verdade, e falando isso, penso em inglês. Cada lugar que fala inglês nativo, o sotaque é completamente diferente. Eu tenho muito. Eu lembro a primeira vez que eu pisei em Glasgow, na Escócia, e eu comecei a julgar se eu realmente sabia inglês, porque eu fui ao Aham. supermercado e a moça É do caixa terrível. falou várias coisas comigo e eu não faço a menor ideia até hoje o que ela falou comigo. Então, é isso. E é a mesma experiência de, por exemplo, a pessoa que estava comigo na época, que era canadense, não entendeu também. Não fui só eu, porque eu era brasileira, eu não entendi o que a pessoa do caixa em Glasgow falou. Porque os sotaques mudam. Então a gente precisa desnormalizar esse julgamento em relação à fluência. Eu acho que a sua exigência de fluência vai depender muito do que você trabalha naquele nível linguístico e tudo mais. Então, eu tenho que ser mais exigente comigo no meu espaço trilingue, porque eu tenho uma carreira que é trilingue, que exige isso de mim. Isso significa que até hoje eu tenho que ir atrás de corrigir certas coisas. Mas uma coisa que, por exemplo, me deu muita confiança que quando eu cheguei no Canadá e eu comecei a dar monitoria de economia na faculdade, eu corrigia o inglês das pessoas que eu fazia monitoria, porque a gramática que eu aprendi do inglês era muito mais detalhada na escola de inglês do que eles tiveram a oportunidade de aprender ali. Então, às vezes a Nossa. gente tem que mostrar que a gente também tem um conhecimento específico, valioso, e inclusive, tipo, deixar a outra pessoa se constranger se for necessário. Eu já fui em date na Alemanha, que eu, tipo, gente, eu nunca tinha pedido um menu em inglês na minha vida. E a pessoa do meu date insistia em pegar um menu em inglês para mim. Eu peguei, aí colocou, tirou o menu, nem preciso dizer que deu muito errado isso, né? Mas tirou o Claro, cardápio né? em alemão da minha mão e colocou em inglês na minha mão. E aí eu fechei o cardápio em inglês Gente. na hora, coloquei em cima da mesa, chamei o garçom e fiz o meu pedido em alemão. Porque, lógico, no date eu falava inglês, porque eu não tenho fluência alemã suficiente para ter encontros em alemão. Mas, cara, pedir, eu tinha o suficiente para fazer o meu pedido, né? Então. E aí eu precisei gerar esse constrangimento. E eu fui muito. A minha experiência de muitos anos de teatro, eu realmente fechei o cardápio assim, bati o cardápio na mesa e chamei o garçom. É o mínimo, é o mínimo. Então, assim, Nossa. se joguem, gente. Não deixe as pessoas se constrangerem. Não, e mais engraçado, ele invadiu seu espaço dessa forma de tudo bem ele pedir o menu em inglês pro garçom, pra garçonete e ter esse cuidado, acho válido, mas tirar da Não, eu mão já da tinha pessoa falado que eu não é muito precisava do burro. menu em inglês. Pior, não, gente, ó, não tem como defender. Nunca tem como defender homem, mas É agora menos complicado ainda. isso, mas acontece muito com essa aquela ideia, né? Porque é aquela perspectiva, é imigrante, não é fluente, então vou julgar os níveis de conhecimento. Uma coisa é você não ter, né, do livro Setzweig lá, do alemão, para escrever publicações em alemão. Outra coisa é você estar vivendo na Alemanha e na Áustria há mais de um ano já. Então, eu acho que a gente tem que praticar constrangimento reverso quando é importante. Eu acho que é uma forma de educar pessoas sobre a vivência imigrante também, nesse quesito de língua. E aí você entrou no ponto comida, e já comentou dos vizinhos também, e que ponto que o veganismo entrou na sua vida, e como que é manter uma alimentação livre de qualquer produto animal, vivendo numa constante mudança, principalmente quando você vai para cidades desconhecidas, porque eu sou vegana também e tem hora que eu fico, ai meu Deus, não sei falar a língua, ai como que é? Às vezes até aqui na Austrália, eu já tô aqui há tantos anos, sou fluente, mas tem hora que ai, que preguiça de ter que perguntar dos ingredientes dessa comida. Tipo, eu só queria comer em Eu vou paz. te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu
tenho muitos anos, né, histórico de transtorno alimentar, então essa relação com a comida é algo que eu trato com a minha nutricionista, com acompanhamento médico, tem várias doenças crônicas também, então eu tenho que ser muito cuidadosa com a alimentação por conta de N coisas. E o veganismo me ajudou muito a me tornar uma pessoa mais organizada. E eu acho, francamente, que se eu não fosse vegana e eu viajasse da quantidade que eu viajo a trabalho hoje em dia, eu ia comer muito pior do que eu como. Porque eu ia aceitar qualquer fast food na minha frente, eu ia falar assim, isso aqui é Aham. conveniente. Eu ia sentar no É. aeroporto e eu ia catar a primeira coisa, eu ia comer um McDonald's. Como eu sou vegana, antes de viajar, eu já dou uma olhadinha para ver o que vai ter no aeroporto. Eu sempre levo algumas coisinhas comigo, umas castanhas, alguma fruta, dou uma olhada. Exijo comer em horários melhores para mim. Quando eu sento e encontro uma comida gostosa, eu como direito. Então, eu acho que teve um efeito colateral meio inesperado, essa parte do veganismo para mim. E, surpreendentemente, eu tenho muito mais dificuldade quando é a questão de viajar em grupo a trabalho, porque é raro eu ter mais pessoas na equipe que são veganas. Às vezes tem uma pessoa vegetariana e tal, mas é raro todas as pessoas. E aí sempre parece aquela coisa do, principalmente quando tem gringo no meio, tipo assim, ai, nossa, mas será que tem opção para Sabrina aqui? Aí eles abrem o cardápio, tem uma salada. Eu falei, gente, é o seguinte, eu vou ali, vou andar 2 quarteirões, vou comer uma comida bem gostosa lá, e depois eu volto aqui sempre para vocês, tomo uma cerveja, alguma coisa. Eu não vou comer uma salada só porque vocês querem comer isso aqui. Então, eu acho que é mais uma dessas coisas que assusta um pouco, porque não estão acostumados, normal você chegar e se adaptar, mas eu me recuso a comer, e assim, gosto de salada, gente, aprendi a gostar de salada, inclusive. Mas quando eu falo que assim, só tem uma salada, eles estão falando assim, tem um tomate com alface com azeite, né? É aquilo que sobrou no cardápio, Exato. né? Não é? Aham. E Exato. batata frita, que tem também em todos os menus, mas não se vive de nutrientes de batata frita, E aí, alface e como a tomate. vida é muito puxada e eu nunca tenho muita certeza de como é que vão ser as refeições nesses ambientes, porque às vezes quando eu viajo a trabalho, principalmente quando eu viajo com equipe, com delegação, eu passo 12, 14 horas na rua com as pessoas. É muito puxado. Então eu tenho que ser um pouco mais chatinha, mas eu trato isso como um respeito a mim mesma. Faço, gente, aí a pessoa às vezes fica meio constrangida e fala, não é isso, é porque todo mundo gostou, todo mundo vai comer aqui, de boa, gente, eu não vou tirar vocês desse ambiente aqui, sabe? Fica aí, vou ali, já volto. Aí eu vou, abro um aplicativo, antes de viajar eu sempre abro o Google Maps, já dou uma mapeada nos lugares assim, vou lá, como um negócio muito, muito melhor, que eu queria comer mesmo, que eu já queria olhar tal restaurante, e volto. E isso também faz parte de você aprender a estar feliz consigo mesmo nos ambientes, né? Então, eu acho que o veganismo me força várias situações que eu sento no café sozinha para comer, que eu sento no restaurante sozinha para comer. Já fui em restaurante, inclusive, ótimo, e sentei sozinha para comer. Mas eu gosto disso, de estar eu com os meus pensamentos, fazendo as coisas. Então, é até meio libertador de não ter que fazer tudo em grupo, não ter que fazer tudo em companhia. Eu sou uma pessoa que viaja. Quando eu viajo em grupo Uhum. com as minhas amigas, inclusive minhas amigas veganas, as viagens são todas veganas. Mas, por exemplo, ai, gente, eu quero ir no show de Fulano. Ai, eu não conheço. Mas não, mas eu até vou para te acompanhar. Não venha. Não vem só para me acompanhar. Que bobeira. Você vai chegar lá, você vai gastar dinheiro, você não vai gastar tanto, às vezes não é uma coisa. Eu vou me divertir, vou sozinha. Já fui para vários shows sozinha, vou para teatro sozinha. Se joga. É isso. A galera fica, tipo, com uma pena, né? Ai, mas coitada, fica querendo tentar resolver uma coisa que não é problema pra Não, gente. e eu acho que a gente. Eu me sinto mais incomodada de forçar uma companhia a fazer um negócio comigo. Lógico que existe um elemento da militância vegana, quando você já tem mais intimidade com as pessoas, é assim, de fazer seus amigos comerem refeições sem origem animal para entenderem que é possível. Olha que gostoso isso, coma. Existe aquela parte do exemplo. Mas, no geral, especialmente em trabalho, eu não vou forçar as pessoas a nenhuma situação dessas. Mas eu realmente não me importo, porque eu sei que eu tenho que comer bem. Então eu prefiro sair
da zona de conforto de estar em grupo para ir para a minha zona de conforto de comer algo gostoso, com os nutrientes que eu preciso, às vezes só gostoso mesmo, porque às vezes eu não estou nem tão preocupada com essa, que quero provar tal coisa que está em um lugar tal, e tirar vantagem. Eu tenho períodos muito curtos em algumas das cidades que eu vou ao trabalho. Então eu tenho que fazer um uso inteligente e eficiente do meu tempo também nesse sentido. E mudando um pouco de assunto, mas eu sei que a alimentação contribui para isso. Você foi diagnosticada com fibromialgia há 8 Não, anos, há bem se minhas mais tempo contas estão que isso. corretas. Ah, não, E a... calma aí. Gente, Ah, diagnóstico. Nossa, você vê melhor da minha diagnosticada. vida que eu. Calma aí. Deixa eu pensar. Foi o diagnóstico. Você tinha 26. Foi. De que ano que a gente está? A gente está em 2023. Ah, A gente não fez tá. aniversário ainda. Não, faz. A gente está em junho de. Fez 9 anos agora. Fez 9 anos agora de É, diagnóstico. É. olha. Mas eu tenho Ai, sintomas há 13 anos. Isso. É. caraca, é muito tempo. Bom, e há vários desses anos que você não tem mais residência fixa, né? Por conta do seu trabalho e, né, também por escolha. Como que é gerenciar uma síndrome de dor crônica sendo nômade e tendo que manter, de certa forma, uma rotina para que você se mantenha, às vezes, no mínimo, um ser humano adulto funcional? Eu acho que são duas coisas que são muito chaves para isso: é disciplina e honestidade. Então, eu sou muito honesta comigo, sou honesta com as pessoas ao meu redor sobre não posso fazer isso. Não vou fazer tal coisa. Não, isso aqui já vai ser demais para mim. Eu acabo tendo que educar muitas pessoas sobre o que é essa instabilidade de doença crônica, porque eu posso estar muito bem e de repente estou tendo um surto. E o surto pode ser gatilhado por coisas mínimas, então tem um processo de autoconhecimento muito grande, né? Já são 13 anos disso, então eu sei, por exemplo, semana passada eu estava com uma crise leve de fibro. Eu sabia exatamente que estava começando, porque é quando eu começo a ficar meio avoada com as coisas. Então, moro neste apartamento, tem muitos meses e de repente esqueci a senha da minha fechadura, porque é uma fechadura digital. E eu tava assim, gente, o que aconteceu? Vou ficar trancada fora de casa. Então, eu falei, gente, tem alguma coisa. Aí eu fui vendo, passou algumas horas, começaram as dores e tal. Então, eu já tive que fazer ajustes de rotina baseado nisso aí. Então, eu sou uma pessoa que às vezes faço planos com alguém e falo, olha, não vai dar. Não é nem porque eu tô muito ruim agora, porque se eu não ficar em casa quietinha no meu canto agora, amanhã eu vou estar pior. E aí amanhã eu não vou dar conta de fazer tal outra coisa. Eu, quando faço compromissos de trabalho, eu já ajusto prazos, entendendo que talvez seja necessário eu ter uns 2, 3 dias ali de gordurinha de sobra, caso venha alguma crise. Mas eu também comunico, sou muito honesta nos contratos de trabalho que eu pego, falando, olha, pode acontecer, qual que é a data limite, tal e tal, pode acontecer que isso não funcione nessa exata data, se eu tiver um surto. Se eu tiver o surto, né, uma flare-up, eu comunico e aí a gente faz um ajuste. Então, eu acho que isso é muito importante porque se você planeja essa adaptação de expectativa dos outros, você também diminui um pouco a pressão para cima de você, que diminui essa parte do estresse, que costuma ser um dos fatores que gatilha a doença crônica, né? Então, mas isso é algo que eu ainda estou aprendendo. Nos últimos semanas eu falei não para 3 viagens internacionais de trabalho. E antigamente eu não falava não, assim. Então eu aprendi a falar não por entender os meus limites e eu acho que várias vezes eu falava sim, porque eu falava, se eu não falar sim agora, eu nunca terei essa oportunidade de novo depois. E eu tive que virar uma pessoa que fala assim, é isso? Se eu não tiver depois, eu não vou ter depois. Mas eu sou uma pessoa só. Então, essa parte da honestidade comigo mesma é muito importante. Mas, assim, haja terapia nisso aí, sabe? Para aprender a falar não, aprender a falar não. Eu cheguei a um ponto que eu estava trabalhando 80 horas semanais, gente. Então, e aí... não, aí depois eu tinha Desumano. 5 dias de cama. Eu trabalhava, passava 3 semanas, trabalhava assim todos os dias, trabalhando segunda a segunda, 12 horas por dia.
E aí, depois tinha 5 dias no escuro, na cama, sem conseguir me mexer direito, de tanta dor, de tanta fadiga muscular. Não dá para viver dessa maneira. Então, esse processo de honestidade é um outro tipo de dor, porque envolve o autoconhecimento, reconhecer limites, ajustes, o tal de falar não, ter que abrir mão de coisas. Queria muito, por exemplo, uma dessas viagens que surgiu a trabalho que eu queria muito, essa oportunidade incrível, estar com gente que eu respeito, incrível, gente que não sei se eu teria outra oportunidade de estar na mesma mesa que fulano, mas realmente não dá, tipo, atingir o meu limite. Então, eu tô até um pouquinho orgulhosa de mim, assim, eu acho que eu cheguei do ponto que eu tô mais confortável em falar isso e, sendo bem sincera, infelizmente não cabe na agenda. É isso. É difícil esse lugar pra gente, né, como mulher imigrante, de falar sim para nós mesmas, porque quando a gente fala não para os outros, a gente tá falando sim, tipo, sim, estou me cuidando e eu não sou Mulher Maravilha, não sou, né, uma super heroína que existe aí nos gibis, que, cara, eu só dou conta até aqui. Esse é meu limite, porque senão, né, e trazendo para a temática muito de recém-imigrantes que aceita trabalhos extremamente físicos, né, cansativos, e vai para tudo porque pensa só no dinheiro, 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 e aí junta muito, e aí chega lá na frente tem que gastar tudo em saúde porque não conseguiu encontrar Sim, aquele sim. E equilíbrio. eu me vi muito nesse tipo de posição. E aí eu decidi que é muito melhor eu trabalhar e juntar meu dinheiro para poder gastar esse dinheiro com coisas prazerosas. Então, às vezes é importante falar para não. No começo, quanto mais precária você tá, mais difícil é falar não, né, para as coisas. Eu tive 6 empregos de meio período quando eu estava na graduação. Tipo, eu saía de um e ia para o outro ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, Tinha, é como porque assim, isso? podia trabalhar tantas horas fora do campus e tantas horas dentro do campus. Então, para complementar a renda, eu fazia as duas coisas. Então, por exemplo, eu era monitora, eu fui secretária na reitoria, eu trabalhava numa padaria, eu fui assistente de pesquisa de 2 professores ao mesmo tempo, e assistência de docência de outro professor. E aí eu construía sites, fotógrafa também, então fazia fotografia de eventos. Então minha vida era um grande planejamento assim de agenda, e isso tudo pegando uma carga máxima, né, de créditos na faculdade. Era necessário para pagar as minhas contas, porque eu tinha suporte da universidade para certas coisas, mas no Canadá o estudante estrangeiro ele paga dobro ou triplo da tuition, da anuidade do estudante é, que é canadense ou residente permanente, né? Então, o apoio de bolsa, ele ia até um certo momento, todo o resto tinha que sair do meu próprio bolso. E vivi aquilo, era necessário. O estranho era, muitos anos depois, já com uma carreira estabelecida, eu manter uma agenda tão impossível, de 3, 4 contratos ao mesmo tempo, né? Então, é importante a gente revisar alguns hábitos da época de maior precariedade que a gente vai mantendo, até mesmo no meu caso, muito por medo de, nossa, e se eu piorar muito de doença depois e não conseguir fazer nada? Aí eu preciso ter. E também a parte de estar ajudando a família, né? Então, a gente tem que se manter muito esperta nesse sentido, de estar avaliando o que é a necessidade concreta hoje, o que é esse hábito muito voltado a atender este medo da precarização, que costuma ter, se você é uma pessoa que se torna imigrante a partir de uma situação que você só depende de você mesmo ali, comum que você carregue isso. Eu tenho amigos que começaram a faculdade comigo no Canadá que passaram perrengues absurdos nos primeiros anos. E hoje tem salários incríveis e até hoje chega num restaurante e briga por conta de $1. Porque o hábito tá ali, aquele medo de perder tudo tá ali.
E, e a gente conversa muito sobre isso, porque inclusive continua fazendo conversão na cabeça, tá? Conversão, mora no Canadá, tem mais de 10 anos, a vida toda em dólar canadense, mas fica convertendo para a língua do país de origem, ou para a língua não, para a moeda do país de origem. Então, Não. acontece. Tem que a gente precisa achar, né, qual que é o equilíbrio de não esquecer de onde a gente veio e se planejar para, né, certos eventos, mas também tem um pouquinho daquele eu mereço, sabe? Você só vive essa vida agora uma vez, então, ai, gente, pede se não quer pedir o prato mais barato, pede o segundo mais barato, sabe? Vai crescendo e ajustando um pouquinho, porque também o nosso corpo com 20 anos aguenta uma coisa. O nosso corpo com 30 anos já não aguenta mais tanto aquilo, né? E isso assim, né? Quando a gente ainda não emendava balada e show e isso, aquilo e vai virado, hoje em dia você tem que escolher uma vez na semana que você vai sair, se você vai beber ou não, para conseguir conciliar o resto. Eu acho que muito disso entra novamente naquele ponto da coletividade, da rede de apoio, né? De escolher bem como é que você faz as coisas, com quais pessoas. Eu acho que para mim foi muito importante o fato que quando eu comecei a adoecer no Canadá, eu tinha esses amigos incríveis, processo de diagnóstico super longo, gente para me acompanhar. Então, isso ajuda, mas existe sempre essa coisa quando você é imigrante num país em que você não tem família de sangue, você costuma ter aquele medinho atrás, assim, ai, nossa, mas se tudo der ruim, eu vou ficar só, eu vou ficar sozinha. E aí a gente fica com aquela coisa, mas pelo menos assim, eu vou trabalhar muito, porque se eu conseguir guardar um pouco de dinheiro, pelo menos se eu estiver sozinha, esse dinheiro paga tal coisa, tem várias paranoias mesmo, né, que a gente vai desenvolvendo nesse sentido. Eu acho que a terapia para quem é imigrante, ela bate em algumas notas um pouco diferenciadas nesse sentido. E quais são os desafios em ser mulher, eu imigrante, que você já passou nesses inúmeros lugares que você já andou pelo mundo? Aí eu acho que tem sempre o clássico, que eu imagino que a maioria das mulheres com as quais você conversa aqui vão relatar, que é o assédio por ser brasileira. Né? Então, ou Total. já tem um assédio. Aí, quando ouve que é brasileira, o assédio bate né, um nível especial ali, sabe? Tim, brasileira. Então, isso acontece muito. Tem alguns lugares que é pior que nos outros lugares. Então, assim, eu tenho uma experiência muito desagradável com isso no México, especificamente. Tem sido muito difícil. Já tive que parar de frequentar certos lugares. Então, é bem desagradável. E eu não tenho muita solução para isso. Não tem muito. Minhas amigas mexicanas relatam que é isso mesmo, que é um problema estrutural. A gente está falando de um país que tem altíssimas taxas de feminicídio, de desaparecimento de mulheres. Então, ser uma mulher que é imigrante sozinha, que viaja sozinha, realmente te coloca numa situação de vulnerabilidade específica. Então, você tem que se planejar bastante nas coisas que você faz, você tem que se proteger mais. Eu, por exemplo, fiz escolha de morar num lugar aqui em Guadalajara que tem segurança 24 horas no prédio. Fiz essa escolha porque eu sabia, nas minhas experiências anteriores, de estar no México a trabalho, de ser assediada por taxista, de ser assediada por motorista de ônibus. Então, eu sabia então que eu preferiria morar um pouco mais fora do caminho do trabalho para mim, mas morar num local em que eu tenha segurança 24 horas. Eu acho que isso é uma coisa que nenhum dos meus colegas homens teve que considerar em nenhum momento. Na hora de escolher uma Mas nem nem sequer passa, passou pela não, nem cabeça. passa pela cabeça. Eu tenho um grande amigo que mora na cidade do México, que mora num lugar que é muito mais barato, é um apartamento legal, é mais antigo, mas é muito mais barato. Mas numa região que, se ele não fosse eu,
não teria segurança para morar lá sozinha, porque quando eu vou visitá-lo do ponto de ônibus até a porta da casa dele, eu sou assediada 2, 3 vezes. Então imagina se eu tivesse que passar por isso todos os dias, né? Então ele economiza. Olha aí, o custo, já tem aquela coisa, né? No geral, de mulheres receberem menos do que homem, ainda tem essa coisa assim do custo de vida ser diferenciado. Quantas vezes você não pega um transporte público de noite e pega um transporte privado por conta da questão de segurança naquilo ali? E ainda está sujeita a passar por assédio dentro do transporte privado também. Então, tem todos esses elementos que são meio complicados. Mas eu te disse, no dia que eu mudei para Guadalajara, que eu cheguei, peguei o táxi no aeroporto com as minhas malas, e aí o motorista de táxi me pergunta por que tanta mala pesada? Eu falei, não, estou me mudando para cá, tenho um trabalho e tal. Aí eu falei, você é de onde? Aí fala, do Brasil e tal. Em questão de 15 minutos, ele me pergunta se eu sou solteira. Então é aquela coisa. E aí me deu, aí quando eu cheguei no prédio, e aí eu fui recebida pela equipe de segurança do prédio para poder entrar com as malas, eu falei, valeu a pena. Então são coisas muito desagradáveis, assim, da experiência do assédio, que acaba que determina muitas decisões que eu tomo de lugares em que eu me hospedo, trabalhos que eu topo e trabalhos que eu não topo, preocupações gerais, assim, que eu acho que muitos colegas homens do local, ou colegas homens imigrantes também, não tem que se preocupar com tanta força. Né? É isso. E assim, gente, generalizado. Perrengue no Chile, minhas amigas chilenas falam que eu tenho que ser mais grossa no Chile. Me ensinaram a xingar especificamente, assim, alguns xingamentos bem específicos de chilenas para lidar com essas coisas, porque, nossa, cara, em ônibus, insuportável. Então, é isso. E não é como se a gente não tivesse acostumada com isso no Brasil. Mas eu acho que com aquela coisa de assim, ela não é daqui, isso é uma categoria específica. Ela não é daqui. E por conta de questões de turismo sexual e objetificação de mulheres brasileiras fora, isso ocupa um imaginário de muitos homens fora do Brasil. Infelizmente, eu acho que toda mulher imigrante conhece um pouquinho disso. A gente já tem, na melhor das hipóteses, a gente tem um caso na vida de imigrante, pelo menos. E ter um caso, na verdade, é privilégio, né? Na quantidade de pessoas que a gente cruza de diferentes lugares do mundo que são acostumados a mulher servir e quer, né, tirar proveito da gente. Mas ainda bem que, pelo menos na minha experiência, os pontos positivos eles ganham muito mais desses pontos negativos. Mas a gente precisa ficar. Não, tem que ficar muito esperta. Né? Quando eu morava em Ottawa, capital do Canadá, é um dos lugares com maior índice de assédio a mulheres em transporte público. É uma cidade que tem índices altos de estupro. E não contam isso para você. Quando você vindo do sul global, vai morar no Canadá, você não imagina isso, mas é extremamente inseguro. Ottawa é uma cidade em que eu fui pegar aulas de autodefesa, para mulheres, como parte de incentivo de grupos feministas, mulheres aprenderem autodefesa. Então, é importante a gente ficar esperto, porque às vezes passa essa impressão de que violência é coisa da América Latina ou do sul global, mas não é. Eu já tive casos de assédio pesado em Berlim, em Londres, em Ottawa. Então, assim, a cidade que eu senti um pouco mais tranquila foi Viena. Não tem uma explicação antropológica, sociológica para isso, nunca parei para olhar especificamente, mas Viena era uma cidade que eu já conseguia, por exemplo, andar de noite sozinha, me sentindo geralmente ok, das cidades que eu morei. Mas pode ser os bairros que eu frequentava, não sei dizer exatamente, mas relativamente, comparado com os outros locais, mais tranquilo. Sabrina, eu não tenho palavras
para descrever o quão grata eu tô de você ter aceitado conversar com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Pode ser várias coisas? Eu não esperava Então, nada tá menos que então, isso. Eu acho que fica a dica desse livro da Annie Dillard, The Writing Life, que eu acho que é um livro que me marcou muito. Tem um projeto, aí eu vou indicar um projeto que envolve várias outras coisas, que é de uma amiga minha em Berlim, imigrante, que é da Bruna, é o projeto da Bruna Silva, que chama International Women in Berlin. É tipo, começa como um grupo de Facebook, tem um perfil no Instagram e ajuda várias mulheres imigrantes de todas as partes do mundo em Berlim se conectarem, encontrarem serviços, rede de apoio, muito delas se apoiando por conta de casos de violência, casos de xenofobia e tudo mais. Eu acho que a Bruna faz um trabalho incrível, é uma pessoa que me ajudou, inclusive, entender um pouquinho o que era a cena cultural, de rolês, de balada e tudo mais em Berlim também, o que era legal, o que não é. Então tem isso. Em termos de arte, eu acho que eu vou enfatizar o trabalho da Thaís Trindade, dessa minha amiga, que é Artivista, com THA, no final, no Instagram. Ela faz artes lindas, incríveis. Não tô falando só porque ela já fez arte com frase minha, não, gente. Ela faz umas coisas muito bonitas mesmo. No tema de mulheres fazendo coisas fora da caixinha, tem um projeto, como vocês tinham mencionado, a Fabi mencionou no e-mail, podia falar, por exemplo, empresa, tem um projeto que é o Ecociclo, que é de um absorvente 100% biodegradável, que é da Patrícia Zanella, lá em São Paulo. Inclusive, tipo, é um projeto levado falando mesmo de democracia em questão de menstruação, trabalhando com acessibilidade, que eu acho muito, muito legal. E a Patrícia é uma mulher que trabalha com questões de sustentabilidade e viaja o mundo falando disso também, referência de ativismo. E música, eu vou sugerir, não vai ser reggaeton, mas para isso, quem quiser ir lá, eu tenho muitas playlists de reggaeton, então não o que mais tem? Grande defensora das cantoras de reggaeton, cantoras de urbano, para aumentar, porque a proporção é muito mais masculina do que é de mulheres realmente. Mas é uma música de uma amiga que também é imigrante, jogada no mundo, bem desenraizada, feito eu, que é a Shanice, e ela escreveu uma música chamada Pay Me Back Sam. Tá em inglês, tá disponível no Spotify. Quem gravou foi a Zaid Miller, lá de Brasília, junto com o Bando do Paraíba, então e a Shanice, se não me engano, ela coescreveu e produziu, e é uma história basicamente de um gringo que tomou o dinheiro dela. Então, ela morava na Inglaterra, começou um relacionamento com esse cara prometeu mundos e fundos, não sei o que lá e tal, e hoje ele deve uns punhados aí de libras para ela. E aí a música chama Pay Me Back Sam, o nome dele realmente é Sam. Eu tive o prazer de conhecê-lo e tudo mais, então ajudem a espalhar aí, gente, pro Sam finalmente pagar a Shanice, tá bom? Então, e a música é ótima a música, eu super recomendo, muito gostosa. Bom, eu tenho 4 indicações. A primeira é o livro Se Quiser Mudar o Mundo, um guia político para quem se importa, porque afinal, como você mesma disse, ele é um livro que não te dá respostas nenhumas, não é para isso, é para você ler e começar a desenvolver ali com você, né, de certa forma, criar as suas próprias soluções ou pelo menos sair com mais perguntas ou perguntas diferentes. Então, não terminei ainda, mas eu tô gostando bastante. Faz muitos anos que eu deixei o hábito da leitura, então tô retomando. Mas estou gostando muito. Leitura super fácil mesmo. Gente, para quem fica naquela caixinha de eu não gosto de política, nós não temos esse privilégio por ser mulher e imigrante. Então, vá ler um livro sobre... tá muito bom. Aí, um pouco mais denso, o Entre Teses. Gente, podcast que eu tô escutando já, nossa, desde o ano passado. E
mesmo que a campanha eleitoral do ano passado já acabou, eu acho que, sabe, é um podcast completamente atemporal. Mudam-se os personagens, né? Podem se mudar os personagens que estão sendo retratados ali, mas a base em si do que está sendo falado ali, infelizmente, ainda acontece, e infelizmente ainda vai acontecer por, né, um bom tempo. Então, temos Sabrina aí que vai mudar o mundo. Vai, tá, e vai criar sementinhas aí para continuar mudando o mundo junto com você. Outro livro para mudar o mundo que eu também estou lendo em conjunto com o seu, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Que, gente, é pequenininho, mas é denso por sermos mulheres brancas, como que a gente consegue. Não basta apenas não ser racista, é ser antirracista. Então, tem hora ali que você vai ler uma página e vai ficar ruminando porque precisa. Bate ali, então por isso que eu tô intercalando. E finalmente a Autêntica, que é a marca desta camiseta, então The Future, não The Future, The Present is Female, que é a marca da Juliana Bertoli, minha amiga pessoal, que tem essas camisetas nas cores das diferentes paletas que ela faz análise de coloração pessoal e estilo. E nossa, é isso. Muitas indicações, eu amei todas. Já vou começar a bisbilhotar as outras. E, Shanice, o convite tá para você aí também, viu? Já vamos entrevistar. Queremos saber mais sobre você e não sobre Ótimo, Serra. inclusive ela está indo para o Chile agora a trabalho, então já vou avisar para ela que o convite está feito. Muito bom, Sabrina. Imenso prazer. Foi muito bom conhecer a pessoa física por trás do CNPJ de tantas coisas. Seria maravilhoso saber mais sobre todas as coisas que você faz. Não tem dúvidas que, afinal, foi através do seu trabalho, né, que a gente chegou até você, mas mais que isso é preciso humanizar a pessoa por trás, porque eu sei que você acaba sofrendo tantos ataques na internet, que então fica aqui, de certa forma, minha contribuição para a gente conhecer quem é Sabrina Fernandes por trás da camaleoa de diferentes cabelos e maquiagens que existem ali no Tese Obrigada, 11. Bárbara. Não, e eu acho que é realmente isso, essa questão do conflito, né, do enraizamento e desenraizamento que a gente passa constantemente na vida de imigrante, e eu não sei quando é que eu realmente vou parar em algum lugar na minha vida. No momento que eu chego no lugar, hoje em dia eu já quero ir embora de novo, então é meio complicado, mas isso eu acho que ajuda a expor e arrancar da caixinha vários outros elementos da nossa vida, né? Então, eu acho que é uma lente muito interessante para poder trabalhar a personalidade das pessoas, explicar decisões e tudo mais. Amei a entrevista, achei que foi incrível. Muito, muito obrigada. Ai, um prazer. Gente, para quem nos escutou até aqui, muito obrigada. E sigam a Sabrina no Sabrina F. No perfil pessoal? Do pessoal, gente. Vamos conhecer gente, mas a pessoa. Não existe produção de conteúdo naquele perfil. Tem que ficar falando isso o tempo inteiro. Porque as pessoas muitas vezes ficam me mandando coisas, tipo, dúvidas e tudo mais, mas eu abro aquele perfil para não trabalhar. Então, não tenho o menor interesse de mexer com trabalho lá e para isso que eu produzo artigo, vídeo, tantas outras coisas. Quando eu abro ali é para postar, como eu falei, poesia, foto bonita e música. É isso. Gente, deixa a gata descansar. Vão nos seguir também. Muito obrigada por esse grande presente de aniversário para mim também, que quando esse episódio sair vai faltar 5 dias para o meu aniversário. Parabéns adiantado, então, não poderia... Bárbara. Que dia que é? 3 de julho? Dia 13. Que beleza. Pertinho do meu, que é 26 de julho. Tá vendo? Bem pertinho. Muito bom. Então, um grande presente para mim e para as nossas ouvintes também, para terminar essa terceira temporada com... Nossa, eu não sabia nem... Quando eu fiz o planejamento, eu não sabia nem onde essa temporada ia me levar,
E eu tô muito contente, muito feliz com onde a gente veio parar. E só, gente, a 4ª temporada vai ser um arraso, babado. Então, se preparem, fiquem aí com a Sabrina e consumam o conteúdo dela, que daqui 2 meses a gente volta. Um beijo e obrigada. Até aqui. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.